Bem-vindos, alunos de Geografia, a mais uma aula. Esta aula é uma continuação da que a gente já assistiu, né? Hoje nós vamos estar falando sobre as representações que o homem faz, né, do seu ambiente. A gente viu na última aula que o homem, conforme ele foi ocupando o espaço, ele organizou, né, ele foi criando, né, ele foi criando formas de organizar o espaço, né, para que tornasse mais fácil para ele ocupar, né, a Terra. Então, a gente viu sobre longitude, sobre latitude, e agora a gente vai ver, né, como o homem ele representa o que é, né, a realidade, como ele passa essa realidade para o papel, né, como ele pega essa realidade e representa ela na forma de mapas. A gente vai ver que não é uma coisa muito simples, tá certo? Porque a primeira dificuldade que a gente tem é que a Terra ela é um formato esférico, né, um globo. Então, como é que a gente vai fazer para transformar esse globo aqui, ó, que a gente está vendo, em um plano, né, para poder ser usado como um mapa? Então, vão vir várias tentativas, né, de cartógrafos, que é o profissional, né, que trabalha fazendo a representação, né, dos mapas. Então, nós vamos ter várias tentativas para conseguir, né, chegar no melhor possível, né, para se fazer. Então, a primeira tentativa aqui que nós temos, ela é de 1569, né, no século XVI, foi feito, né, por Kremer, que é a projeção de mercado. Essa projeção aqui, ela teve alguns problemas. Foi o primeiro a conseguir, né? E ela tem algum problema porque assim ela mantém a forma dos continentes. Então os continentes aqui, né, eles estão preservados na sua forma original. Só que o tamanho deles, o tamanho está alterado, porque igual que a é muito maior do que a Europa. A América do Sul é muito maior que a Groenlândia. E aqui nesse mapa, né, aparece a Groenlândia bem maior que a América do Sul. Olha aqui, a Europa ela vem até aqui, ó, até nesse ponto aqui. Ela está quase né, o mesmo tamanho aqui da África, sendo que a África é muito maior do que a Europa, tá certo? Então, isso mostra um pouco a mentalidade, né, do cartógrafo que fez em representando a Europa como um centro político e econômico, e de fato ela era, né? Só que os europeus eles se enxergavam como a cultura assim exemplo, né? A cultura que seria exemplo para todas as outras, a mais desenvolvida do mundo. Então, por isso também foi representada a Europa, né, com um tamanho irreal, um tamanho bem diferente do que ela tem realmente. O próximo mapa, a próxima representação que a gente tem ele é de 1973, tá? Foi feito por um cartógrafo alemão chamado Peters, então é a projeção de Peters, tá? Esses nomes que eu estou falando, eu vou colocar no vídeo, mas vocês conseguem também encontrar na internet, tá? O importante não é decorar nome, o importante é você entender que a projeção cartográfica, né, para a gente chegar nos mapas que nós temos hoje, passou por um verdadeiro processo, não foi de uma hora para outra. E tem vários problemas. Cada mapa tem o seu problema e tem também a sua. Tem o seu problema e tem também a sua vantagem e a sua desvantagem. Então, o mapa do Peters aqui, ele conseguiu manter o tamanho dos continentes. Então, aqui cada continente aparece com o seu tamanho exato. Então, nós temos aqui a África. Olha só, como a África é bem maior do que a Europa. Olha aqui a Ásia, ó, bem maior que a Europa. Ó, a América do Sul aqui, ela é muito maior do que a Groenlândia. Olha aqui, ó. Naquele outro mapa, a Groenlândia, aqui em cima, parece maior. E aqui, ó, a Groenlândia é bem pequenininha, diante da América do Sul. Só que também teve um problema. Ele manteve o tamanho e alterou as dimensões. Olha só como os continentes aparecem bem longo, né? Bem longitudinal, né? Porque ele diminuiu, né, a longitude, né, para que mantivesse a dimensão, né, mantivesse o tamanho, mas ele alterou, né, o formato, quer dizer, desculpa, manteve o formato, né, manteve o tamanho, mas alterou a dimensão. Então, os continentes eles foram ficando mais longos, né, do que eles são realmente. Então, também tem o seu problema, tá certo?
Outras formas que surgiram depois de representação foi a projeção cônica, que é essa aqui. Ela é muito utilizada na aviação, tá? A projeção cônica, ela consegue manter, né? Ela consegue diminuir um pouco a distorção que tem quando a gente transfere essa esfera para um plano, né? Ela consegue manter, né, um pouco as distâncias. Por isso que ela é usada para navegação, para aviação, né? Aviação e navegação, porque ela consegue manter as distâncias corretas entre um ponto e outro. Mas apesar disso, né, ela também né, os seus problemas. Ela ainda tem algumas distorções, tá certo? Então vamos lá. Continuando, nós temos a azimutal, tá? Que é outra projeção, né? Essa projeção funciona assim: você escolhe um ponto no mapa, quando você marca esse ponto, a partir desse ponto, né, você representa o restante, né, do planeta. Então aqui, né, o ponto utilizado aqui, o Polo Norte, a partir do Polo Norte é representado os continentes. Ele tem um problema. Quanto mais perto do ponto, mais fiel a representação. Quanto mais distante do ponto, menos fiel a representação. Olha aqui, ó. Então aqui nós temos uma representação fiel. Já aqui embaixo, ó, quando chega no... Aqui nós temos... quando chega aqui, ó, no Polo Sul, olha o tamanho do Polo Sul. O Polo Sul ficou quase do tamanho do planeta inteiro. Então, assim, ela tem também os seus problemas. Então, o mais fiel possível para representar é o plano tridimensional, que é o globo. O globo você consegue colocar, né, o mais fiel possível ao que é a realidade. Só que não é 100% a realidade, porque mesmo eu utilizando o globo, quando eu não consigo representar tudo que existe na realidade. Não consigo representar as pessoas, não consigo representar as modificações que os países vão tendo, tá certo? Então, assim, mesmo o globo, que é uma representação mais fiel possível, ele não é 100% da realidade. Então, qualquer mapa, qualquer representação, né, ele vai ser uma parte do que é a realidade. A gente nunca consegue representar o que é realmente, né, o que é o real concretamente, né? Sempre vai ter alguns problemas, né, e algumas vantagens e alguns problemas. Então, sempre isso vai acontecer, tá certo? Então, para a gente fazer os mapas, né, a gente precisa de um negocinho chamado escala. Geralmente, né, a gente tem algum problema para entender o que é esse negócio de escala. Então, professor, o que será que é essa escala? Vamos lá. A escala, vamos ver através, primeiro para a gente entender a escala, vamos ver através de um desenho. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, esse desenho. Ou então os desenhos que os irmãos fazem, né, ou as crianças fazem. Ele é um desenho proporcional. Se você colocar um bebê humano perto desse desenho aqui, você vai enxergar que ele é parecido ou não? O bebê humano, né, um ser humano, ele tem a cabeça nesse formato? Ele tem uma cabeça desse tamanho perante o corpo? Então, esse desenho aqui, né, ele não é proporcional, ele é desproporcional à realidade. Nós não temos um ser humano com, né, o crânio nesse formato, desse tamanho, em relação ao seu próprio corpo. Então, esse desenho é desproporcional, ele não representa a realidade. Tá? Vamos lá. O desenho proporcional seria esse aqui. É quando você, né, utiliza um desenho, né, dentro da escala. O que é isso dentro da escala? Esse desenho nós temos, né, a cabeça proporcional com o tamanho dos braços. Nós não temos nenhum maior que o outro, né? Assim, é desproporcional, gigantescamente, né, diferente. Então,
A proporção, né, a escala é você representar em um tamanho, né, que seja proporcional ao original. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó, essa escala de miniatura. Aqui nós temos a representação, né, de uma miniatura de carro. Então, o carro original, ele tem 4 metros e 73, ele tem 4 metros e 77 centímetros, tá? Então, para a gente usar a escala numérica, que é essa aqui, que a gente vai estar fazendo agora, para a gente usar a escala numérica, a gente precisa transformar em centímetros. Então, vamos lá. Nós temos 4 metros e 77 centímetros, que vai dar 477 centímetros, quando a gente faz a transformação, né, a conversão. Então, 473 centímetros, 477 centímetros, o veículo original. Então, quando a gente vai fazer, né, um veículo pequeno, mas a gente quer que tenha a mesma proporção, então a proporção entre as rodas, entre o carro, a gente quer que fique exatamente na mesma proporção, só que menor. Então, a gente vai usar a escala numérica. Então, por exemplo, essa primeira miniatura. Quer dizer, né, que uma miniatura dessa, ela é 18 centímetros, ou seja, 1 por 18. Quer dizer que ela é 18 vezes menor do que o tamanho original. Então, vai dar aproximadamente 26,5 centímetros. Então, se você pegar aqui, ó, 477 centímetros, né, porque tem que transformar, e dividir por 18, nós vamos ter 26 centímetros. Então, quer dizer que cada uma miniatura dessa aqui é 18 vezes menor do que um carro original. E aí a gente vai para a segunda, então. E uma miniatura 1 por 24, quer dizer que ela é menor do que a 1 por 18. E uma 1 por 43, ela é menor do que a 1 por 32, do que a 1 por 24 e a 1 por 18. Então, vamos lá. Quer dizer que a 1 por 24, quer dizer que uma miniatura dessa é 24 vezes menor do que o original. Aí 1 por 32, quer dizer que uma miniatura dessa, ela é 32 vezes menor do que a original, e por aí vai. E 1 por 87, quer dizer, né, que uma miniatura dessa aqui, ela é 87 vezes menor do que o veículo original. Olha aqui, se você fizer, ó, 477 dividido por 87, vai dar 5,48, que é o tamanho exatamente dessa miniatura aqui. Quando a gente trabalha com as miniaturas, se você pegar seu carrinho aí, se ele for uma miniatura fiel, né, você vai olhar embaixo dele, vai estar lá a proporção, a escala, vai estar assim, escala. Aí vai estar a proporção, 1 por 24, 1 por 32, o tamanho que ele é. Então, com isso, você consegue achar o tamanho do veículo original. Ah, mas como que eu acho, professor? É simples, é só você medir seu carro. Pega seu carrinho, mede na régua. Se ele dá, vamos supor que ele deu lá 5,48 centímetros. Aí vocês fazem, ok? Então, a escala é 1 por 87, então nós vamos multiplicar o tamanho do carrinho, né, pelo o número de vezes que ele foi diminuído. Então, vezes 87. Aí nós vamos ter o tamanho original. Que aqui não deu bem certinho, porque o número ele é divisível por 7, então dá um probleminha mesmo, tá certo? Por causa do divisor, mas ele deu quase 477, tá certo? Vamos lá. Continuando, então. Os mapas, eles também têm escala, tá certo? Não adianta nada você ter um mapa e não utilizar, sem ter a escala real, porque você não consegue usar ele na realidade. Então, mas a escala utilizada nos mapas, né, tem mapas com escala numérica, né, só que geralmente, né, o que se usa como nos mapas é mais a escala gráfica, que é essa aqui do Google que eu vou mostrar para vocês. Então aqui nós temos, né, o Google. Então reparem aqui, ó. Esse aqui é o Google, né, o Google Maps. Então quando a gente utiliza o Google Maps, ele é um GPS, então ele precisa ter uma escala com a realidade.
Se não tiver escala, você não consegue utilizar o mapa porque ele não vai ter a ver com a realidade. Então, um país ou uma cidade vai estar maior que a outra e aí você não consegue utilizar. Então, todo mapa, para ele ser usado, para ele ser eficiente, ele tem que ter essa escala, tá certo? E a escala do Google, ela aparece aqui embaixo. Então, nós temos aqui a escala gráfica. A escala gráfica ela é representada por essa reguinha aqui. Sempre que você vê uma reguinha dessa aqui, é a escala gráfica, tá? Que geralmente é que é a mais utilizada para localização, tá? Então, vamos lá. Como que funciona essa escala gráfica? Aqui, ó, nós temos nessa escala aqui escrito 2.000 quilômetros. O que é isso? Significa que cada 1 centímetro na régua, se eu pegar uma régua, vir aqui e medir, significa que cada 1 centímetro na régua equivale a 2.000 quilômetros da realidade. Então, se eu vier aqui e medir de um lado no outro, né? Medir de São Paulo para o Ceará, aqui, ó. Medir de São Paulo para o Ceará aqui, e der 2 centímetros. Eu vou pegar esses 2 centímetros, né, e multiplicar por 2.000 quilômetros. Então, vai dar 4.000 quilômetros, tá certo? Então, cada centímetro nessa escala equivale à quantidade de quilômetros que está aqui. Então, quanto mais quilômetros a gente tem aqui, menos a gente consegue representar o nosso espaço. Então, ó, aí quer dizer, menos detalhes também, quanto menos a gente consegue representar, menos detalhes a gente vai ter no mapa. Então, olha só, se a gente for aproximando aqui do Brasil, repare que a escala vai diminuindo. Então, nós vamos de 2.000 para 1.000. Aí depois nós vamos de 1.000 para 500 quilômetros. Então, quanto mais próximo, repare que agora já tem mais detalhe. Ó. Daqui, a gente não consegue ver direito, né, as divisas dos estados. Olha aqui na África, nem estado não tem. A gente nem consegue ver os estados. Se eu for aproximando, vou aproximar para 500 na escala. Nós já conseguimos ver, né, mais as divisas. Se a gente conseguir aproximar mais, ó, abaixo de 500, ó, vamos lá, 200 quilômetros, ó. Com 200 quilômetros de escala, já consigo representar as fronteiras dos estados aqui. Tá vendo? Se eu aproximar mais, 100 quilômetros, a gente já consegue ver algumas cidades principais, as maiores cidades, tá vendo? E aproximando mais, 50 quilômetros, vai aparecendo mais cidades. E quanto mais eu for aproximando, quanto mais diminuir a escala, mais detalhes eu tenho. Só que eu consigo representar menos as distâncias. Então, olha aqui eu estou vendo um país só, provavelmente um estado só. Tá? Se eu quiser ver o mundo inteiro, eu tenho que aumentar a escala. Aí eu vou lá para os 2.000 quilômetros, para os 2.000 quilômetros de novo. Só que eu não consigo ver as cidades. Deu para entender? Quanto mais detalhe um mapa tem, menor tem que ser a escala dele. Quanto maior for a distância aqui, quanto maior for a escala, menos detalhes ele vai ter. Vamos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ó, vamos concentrar aqui no nosso mapa do Brasil. Aqui a gente está conseguindo ver o Brasil, nós estamos conseguindo ver alguns estados, né? Quer dizer, os estados, só que nós não estamos conseguindo ver direito as fronteiras. Então, eu vou diminuir. A escala está 2.000 quilômetros, eu vou diminuir para 1.000. A gente já vê um pouco melhor. Agora, eu vou diminuir para 500. A gente já consegue ver algumas cidades, ó, algumas capitais, ó, Manaus, Belém, São Luís, Fortaleza. Só que, ó, a gente está em cima do Brasil, a gente já não vê mais Europa, a gente não vê a África, a gente não vê os outros continentes, a gente está vendo um continente só, que é a América do Sul. Então, quanto menor a escala, mais detalhes. Só que eu consigo representar menos coisa, menos distância, tá? As distâncias eu não consigo representar tanto, tá certo? Então, vamos lá. Vou aproximar mais. Vamos lá para 200. 200 eu já consigo ver algumas cidades, olha. Aproximando mais. 100 quilômetros. Eu já consigo ver, né, mais cidades. Eu consigo ver as estradas, né, as rodovias principais que cruzam o país. Eu vou diminuir mais a escala. Agora a escala vai para 50 quilômetros.
Aqui já aparecem as cidades menores. Eu vou aproximar mais, aqui nós estamos em Minas. Eu vou colocar aqui em São Paulo. Então vamos de 50, vamos para mais, né? Diminuir mais, 20 quilômetros. Diminuir cada vez mais. E aqui nós temos as cidadezinhas pequenas, aqui no caso, ó, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Aqui, ó, a escala está 10 quilômetros. Então, se eu medir aqui com a régua, quer dizer que cada centímetro que eu colocar aqui equivale a 10 quilômetros. Então, vamos mais. Agora, nós já temos 5 quilômetros, 2 quilômetros, 1 quilômetro. Agora, nós já temos metros, 200 metros. Quer dizer, nessa escala de 200 metros, a gente já consegue ver conseguimos ver, né, algumas empresas da cidade, aqui nós estamos em Mogi Guaçu, algumas empresas da cidade, nós já conseguimos ver os bairros da cidade, só que eu só consigo representar uma cidade, porque a escala está pequena, então eu consigo pôr muitos detalhes, ó. Consigo colocar bairro, consigo colocar as ruas, consigo colocar as empresas, então é bem detalhado, né, uma cidade bem detalhada. Só que eu não represento muitas distâncias. Olha aqui, o máximo, quando eu meço aqui, né, é 200 metros. Então, se eu não consigo representar tantas distâncias, não tem Europa, não tem o resto do Brasil, não tem o resto do estado de São Paulo. Então, quanto menor a escala, eu tenho mais detalhes, só que eu tenho menos distâncias. Eu não consigo representar longas distâncias, tá certo? Se eu aproximar mais, ó, vai aparecendo cada vez mais empresas, olha. Vai aparecendo cada vez mais detalhes. Agora eu tenho o formato das casas. Eu vou passar aqui, ó, vou mudar para satélite, para a gente ver melhor. Então aqui eu já tenho os formatos das casas, ó. 20 metros, quer dizer, cada 1 centímetro que eu medir aqui vai equivaler a 20 metros. Então eu vou aproximando mais, a última escala é de 5 metros. Então cada 1 centímetro vai equivaler a 5 metros. Então, deu para entender a importância da escala? Se eu for vou aumentando a escala lá, ó, tava 5 metros, vamos aumentar de novo. 10 metros. Ó, se eu aproximar até 5 metros, eu vejo o detalhe dos carros na rua, ó, detalhe das casas das pessoas. Olha aqui, ó, essa tem piscina, essa aqui tem piscina, ó, essas casas aqui tudo tem piscina, ó. Eu consigo ver a imagem de satélite. Essas daqui não tem piscina, tá vendo? Eu consigo ver os detalhes das casas. Ó, essa aqui tem piscina. Eu consigo ver os detalhes da casa das pessoas. Ó, o formato da casa, a piscina que a pessoa tem, tá vendo? Eu consigo observar isso. Olha quantas casas com piscina. Agora, se eu for distanciando, agora se eu for agora eu vou distanciando. Nós estava 5, para distanciar, para aumentar o espaço, eu vou precisar aumentar a escala. Então, a nossa escala está 5 metros. Eu vou precisar aumentar vou colocar ela já de uma vez, eu vou ir aos poucos, mas eu vou colocar 200 metros, tá? Então, vai, ó, 10, ó, repare. Vai diminuindo a quantidade de detalhes, mas vai aumentando a distância. Então, ó, aqui nós temos 200 metros. Eu não sei que casa que tem piscina e qual que não tem, não consigo ver, porque os detalhes diminuíram, mas eu vejo uma distância bem maior da cidade. Olha quantos bairros agora eu estou conseguindo ver, que eu não via antes. Então eu vou me distanciar mais ainda. Agora, vamos lá, 1 quilômetro. Ó, eu não vejo detalhes nenhuma, eu não sei quais empresas, quase não vejo as empresas que tem aqui. Uma ou outra aqui, mas olha, eu não sei quais empresas que tem, que casa que tem piscina ou não, quais bairros tem aqui, ou seja, os detalhes vão diminuindo. Eu vou me distanciar mais. Mas olha, eu vejo agora, eu estou vendo 2 cidades, eu não tenho detalhes nenhum dessas cidades, mas eu estou vendo, ó, não 2, estou vendo 3 cidades, ó, Itapira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim. Ó, a escala é de 2 km. Vou aumentar mais. Quanto mais eu aumentar essa escala, mais distância eu vou ver. Ó, 5 km de escala. Quer dizer, cada 1 centímetro que eu medir aqui equivale a 5 km. Agora eu vejo Limeira, vejo Arara, vejo Rio Claro, Mogi Guaçu, Itapira, Estiva, Posse, Olambra. Ó, vou mais.
Vamos para 20 quilômetros. Agora eu vejo várias cidades de São Paulo, só que eu não tenho detalhe de nenhuma. Eu não sei onde tem casa, onde não tem, o que, que tem nessas cidades, o que, que não tem, eu não sei. Mas eu consigo ver uma distância bem maior, só que sem detalhes. Conforme eu vou aumentando a escala, agora, ó, 100 quilômetros, eu vejo as principais cidades. Mogi Guaçu já não está aqui mais. Ó, eu vejo Campinas aqui, mas eu não vejo mais Mogi Guaçu, porque o mapa vai ficando cada vez com menos detalhes, vai ficando menos detalhado, tá certo? Só que com mais distância, que eu vejo São Paulo quase inteiro. Vamos continuar. Ó, aqui eu vejo São Paulo inteiro, só que eu não vejo cidade nenhuma de São Paulo. Eu vejo São Paulo, vejo outros países, ó, Paraguai, Bolívia, vejo outros estados do Brasil, só que eu não vejo detalhe nenhum. Vamos, então, aqui, ó, 200 quilômetros na escala, quer dizer, cada 1 centímetro equivale a 200 quilômetros. Vamos aumentar. Agora, ó, 1.000 quilômetros, eu não vejo nem os nomes dos estados mais. Eu sei que tem eu sei que isso aqui é um continente, que tem um país aqui, só que eu não vejo mais detalhe. Vão aumentar 2.000 quilômetros de novo, cada 1 centímetro equivale a 2.000 quilômetros. Eu não consigo ver, ó, o nome dos países, tá vendo? Não consigo ver os nomes deles. E outra coisa, eu vejo muitas distâncias. Olha aqui, ó. Eu vejo quase todos os continentes. Eu vejo pelo menos um pedaço de cada continente da Terra. Ó. As Américas, África, Europa, Ásia e Oceania. Então, só não estou vendo aqui, né, o Polo Norte, mas os outros, o Polo Sul, desculpa, mas os outros aqui e o Polo Norte, mas os outros aqui eu consigo ver. Tá vendo? Então, quanto maior escala, menos detalhes. Quanto menos a escala, mais detalhes. Mas não precisa decorar isso. Basta saber que quanto menor a escala aqui, mais próximo, né, dos detalhes, mais próximo da realidade a gente está, mais detalhes a gente vai ter, tá certo? É um pouco complicado, deem uma pesquisada, mexam no Google, coloca aí no Google Maps e utiliza o Maps para vocês conseguirem aprender um pouco disso da escala. Vai brincando com a escala aqui, ó. Vai brincando com a escala, pega a régua, coloca a régua na tela do seu computador, mede com a régua, essa régua que vocês têm em casa mesmo. Vocês já conseguem fazer essa brincadeira da transversão, da conversão. Você pega 1 centímetro e multiplica pelo tanto que você deu 3 centímetros e a escala está 1.000 quilômetros, então vai dar 3.000 quilômetros. Aí você vai fazendo essa conversão, tá? É a melhor forma de vocês compreender. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Tudo de bom para vocês e bons estudos.